Olá, graça e paz em nome de Jesus. Tema da nossa mensagem: por trás de toda situação existe uma razão, você pode ter certeza. Lá em Jó, capítulo 1, versículo do 10 ao 12, diz assim: Porventura tu não cercaste de sede a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus amados, percebemos aqui um diálogo de perguntas e respostas sobre um caráter de um homem. Jó, meus queridos, para que vocês possam entender, significa perseguido, homem voltado para Deus. Meus amados, por trás de toda situação existe uma razão. Meus irmãos, vamos caminhar no texto juntos em nome de Jesus. Deus, ele diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e evitava o mal. Amém? Satanás, meus queridos, responde ao Senhor: Porventura tu não cercar-te de sebe? Vamos parar por aqui para que vocês possam entender. Sebe, meus queridos, significa tapume vegetal que serve para delimitar, ou seja, para impedir a entrada num terreno. Ou seja, em volta de Jó havia uma cerca espiritual. E essa cerca, meus amados, essa cerca existia na vida de Jó. Por quê? Porque ele simplesmente oferecia sacrifício para o perdão dos pecados de sua família, mais exato de seus filhos. A Bíblia diz, meus queridos, que Jó, lá no versículo 5, pensava que seus filhos ele tinham que amaldiçoado a Deus no seu íntimo. Por isso que Jó oferecia sacrifícios a Deus. Por isso, meus queridos, é que o diabo ele não podia de forma alguma tocar em Jó. Meus amados, e o diabo ele pede a Deus para tocar em Jó. Irmãos, coloque, eu vou dizer no coração, aquele que está em Cristo, você pode ter certeza, o diabo não pode tocar, o maligno não lhe toca, está escrito, meus queridos. O diabo ele simplesmente pede para remover a prosperidade de Jó, e o Senhor simplesmente aceita o desafio e dá permissão a Satanás para afligir Jó, mas não estendesse a mão nele, ou seja, matá-lo. E o Satanás não podia matar Jó. Meus irmãos, aonde vocês estiverem, vocês podem até perguntar: por que Deus permite que seus servos sofram? Irmãos, eu posso te adiantar aqui que, à luz da palavra, que o pecado, a desobediência, infelizmente toda a infelicidade neste mundo, você pode ter certeza que jaz do maligno, que aflige a humanidade, é causadas pelo quê? Pelo pecado, pela desobediência. Quando há desobediência, meus queridos, há consequências, você pode ter certeza. E a Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor para destruir tudo que fazia a vida de Jó, ou seja, valer a pena, fazer sentido. Ou seja, meus queridos, destruir tudo que Jó fazia para Deus. Assim o inimigo ele tenta a todo momento nas nossas vidas. E nas nossas vidas não é diferente, meus irmãos. Por isso temos que vigiar, temos que ficar atento. Igreja, Satanás começou pelo... A Bíblia diz que Satanás começou pelos bens, ou seja, pelos bois, pelas jumentas, né? Pelos camelos, pelas ovelhas, contra a casa e seus filhos que o mataram, né? Como a Bíblia diz, vale a pena vocês conferir lá para não ficar em minhas palavras. Irmãos, essa foi a pior notícia, ou seja, os filhos de Jó morreram e só simplesmente quem sobreviveu foram os mensageiros que voltaram para dar notícia a Jó. Trazendo para os nossos dias atuais, meus queridos, nos dias de hoje, nesse dia chamado hoje, como sempre falo, que fez o Senhor, todos nós, meus queridos, a todo momento sofremos provações pelas consequências da vida, pelas circunstâncias da vida. Jó foi provado, meus queridos, a Bíblia diz isso. Assim como eu e vocês, aonde vocês estiverem, todos nós somos provados diariamente pelo inimigo. Tenta a nos arruinar a todo tempo. Mas a palavra de Deus, meus queridos, ela é viva. A palavra de Deus ela é eficaz e ela nos orienta e nos alerta. Como? Está escrito, meus queridos, estejam alertas e vigiem.
O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, ou seja, tragar, ou seja, destruir. 1 Pedro 5, versículo 8. Meus queridos, como a palavra de Deus diz, devemos vigiar, ficar alertas, ficar atentos. Por trás, meus queridos, de toda situação, de toda aprovação, você pode ter certeza, existe uma razão. Irmãos, não sei a que provas e que lutas vocês estão passando, se for o caso, é claro, mas sei de uma coisa, meus queridos, façamos como Jó, todos nós. Ele confiou no Senhor, assim confiamos, temos que confiar no Senhor. Amados, não vemos, não compreendemos com os olhos naturais, mas só nos resta só confiar, confiar, confiar e não ter brecha alguma para duvidar da palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. As provações de Jó, meus queridos, aconteceram no plano espiritual e material, assim como ocorre com cada um de nós, você pode ter certeza. Jó era um homem que reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim, meus queridos, é o convite que eu faço a todos vocês, aonde vocês estiverem, em nome de Jesus. Vamos confiar no Senhor. Deus tinha um grande prazer, meus queridos, de ter um servo como Jó, sincero, íntegro. Ele perdeu tudo, bois, riquezas, filhos, até a sua carne ele foi tocada, como a Bíblia diz, até a sua esposa, ou seja, ela pede para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, e morrer, né? E Jó, meus queridos, levantou-se e rasgou o seu manto, a Bíblia diz isso, raspou a sua cabeça e prostou-se o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor me levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados amigos, irmãos, aonde vocês estiverem, Jó é o nosso exemplo para os nossos dias atuais. Você pode ter certeza, pode vir as dificuldades, pode vir as provações, pode vir os sofrimentos, pode vir a dor, pode vir a tragédia. Vamos levantar, meus queridos, nosso escudo da fé diante dos ataques de Satanás. Amém? Irmãos, Satanás não tem direito sobre os justos, você pode ter certeza, sobre você. Aí, você que aceitou Jesus, Satanás ele não tem direito sobre sua vida. Porque, meus queridos, somos justificados, santificados por Cristo. Amém? Meus queridos, então deposite a sua confiança nele, em Jesus. Por trás de toda situação existe uma razão. Sejamos sinceros, retos, temente a Deus e se desviando sempre do mal. Amém? Porque, meus queridos, Deus tem cuidado de todos nós. Diga: o meu Redentor vivo. Aonde vocês estiverem, diga isso. Tema da nossa mensagem: por trás de toda situação existe uma razão. Confie no Senhor e nunca duvide. Minha oração para que vocês, como sempre, né, venham estar ligados à videira verdadeira, que você venha estar enxertado à videira verdadeira, que é Cristo, para que a gente não possa ser cortado, mas sim poldados, para que possamos dar mais e mais frutos. Amém? Deus continue te abençoando. Seja sincero, seja reto, seja temente a Deus, assim como Jó foi e assim como o Senhor quer que todos nós venhamos a ser, para a honra e glória dele. Deus continue te abençoando.